Carolina é uma mulher de 27 anos, casada com Luiz de 31. Os dois se conheceram há apenas um ano. Após alguns meses de namoro, decidiram se casar. Os amigos do casal acharam um pouco imprudente o casamento com tão pouco tempo de relacionamento, mas eles estavam muito apaixonados. Carolina é professora de dança em uma academia e Luiz é analista de sistemas de uma grande empresa. De universos tão distintos, os dois têm jeitos de ser muito diferentes. Enquanto Carolina é extrovertida e muito falante, Luiz é introvertido e prefere ficar em casa lendo. No tempo em que estão juntos, os dois foram aprendendo a conviver com essas diferenças. Às vezes, Carolina cede e deixa de sair com os amigos para passar algum tempo com o marido e ele de vez em quando deixa seus livros de lado para sair com a esposa. Numa dessas saídas, Luiz conheceu Mário, o ex-namorado de Carolina. Quando Luiz conheceu a sua atual esposa, ela havia acabado de terminar o relacionamento com Mário. Os dois se conheceram em um bar. Luiz tinha ido até lá com os colegas da empresa em que trabalha e Carolina estava sentada sozinha junto ao balcão. Vendo a grande tristeza nos olhos daquela bela moça e querendo fugir da mesa cheia dos colegas da empresa, Luiz se ofereceu para pagar uma bebida para ela. Inicialmente ela disse que não era uma boa companhia, mas ele insistiu dizendo que só queria uma desculpa para fugir daquele grupo enorme de pessoas. Quando Luiz disse para Carolina que se sentia mal no meio de tanta gente, ela achou engraçado e disse para ele se sentar ao seu lado. Os dois conversaram a noite toda. O primeiro tema dela foi o término com Mário. O rapaz havia terminado o namoro com ela porque iria passar um ano fora do país a trabalho e acreditava que estar em um relacionamento sério impediria de viver tudo o que gostaria. Infelizmente, Carolina era apaixonada por ele desde a adolescência. Os dois se conheceram no colégio. Tendo namorado sério apenas com ele, Carolina não fazia ideia de como seguir sua vida dali em diante. Luiz ouviu com muita paciência aquela bela moça falando por horas de outro homem. Ele só conseguia pensar que esse tal de Mário não era muito esperto, pois estava deixando uma mulher tão linda e incrível para trás. Ao dizer isso para Carolina, Luiz conseguiu fazê-la sorrir e mudar de assunto. Os dois falaram sobre seus respectivos trabalhos e gostos pessoais. Percebendo que não tinham nada em comum, eles chegaram à conclusão que foi o destino que os uniu naquele bar. Se eles não tivessem se encontrado naquele balcão, certamente não se encontrariam em nenhum outro lugar. Então devia ser um sinal para que saíssem mais vezes. Os colegas do trabalho de Luiz estavam indo embora e foram se despedir. Eles não podiam acreditar que o mais introvertido entre eles havia conhecido alguém no bar. E mais, que Luiz seria o último da equipe a ir embora. Para Luiz era um alívio não ter que interagir com os colegas, não porque não gostava deles, mas porque ele realmente tinha dificuldades de socialização com tantas pessoas ao mesmo tempo. Nos encontros seguintes, Luiz e Carolina tentaram intercalar atividades que fossem do gosto de um e do outro. Assim, aos poucos, eles foram aprendendo um pouco sobre o universo do outro. Carolina levou Luz para assistir espetáculos de dança e para bares dançantes. Luiz levou Carolina para assistir filmes de ficção científica e em bares com jogos de tabuleiro. Para Luiz era uma experiência completamente nova estar em lugares com tantas pessoas e com música tão alta. No começo ele ficou um pouco incomodado, mas depois a companhia de Carolina fez com que todo o resto simplesmente desaparecesse. Carolina demorou um tempo para entender a lógica dos filmes que Luiz gostava, mas não podia negar que tinha gostado. Os jogos de tabuleiro também se mostraram mais divertidos do que ela imaginava. Conforme os meses foram passando, Carolina e Luiz perceberam que mesmo sendo tão diferentes precisavam um do outro, sentiam falta quando ficaram alguns dias sem se ver, existia uma grande cumplicidade entre eles. Carolina percebeu que tinha com Luiz algo que nunca teve com Mário, um companheiro, em todos os sentidos da palavra. Após poucos meses de namoro, Luiz pediu Carolina em casamento e ela aceitou. Os dois comunicaram aos amigos já com a data do casamento marcada. Tanto os amigos de Luiz, quanto os de Carolina, alertaram que eles se conheciam há pouco tempo e que era uma loucura se casar tão rapidamente. Além disso, tendo personalidades tão diferentes, os dois poderiam acabar percebendo que não eram compatíveis quando já fosse muito tarde. Mesmo ouvindo todas essas deliberações, os dois resolveram se casar. A cerimônia foi simples, mas muito bonita. Havia alguns elementos dos filmes favoritos de Luiz e eles dançaram as músicas favoritas de Carolina.
Os dois organizaram o casamento pensando que deveria ser algo marcante para eles e que deveria transparecer a personalidade de ambos. Aquela era uma união de duas pessoas muito diferentes, mas que se completavam. Fazia 3 semanas que eles estavam casados e uma que tinham voltado da lua de mel, quando Mário anunciou para os amigos, incluindo Carolina, que estava voltando ao país. Nesse meio tempo, Mário preferiu ficar sem notícias do círculo de amigos porque não queria que a falta das pessoas queridas o desviasse de aproveitar ao máximo a sua viagem. Quando terminou o namoro com Carolina e anunciou que se isolaria, ele fez questão de dizer que não era uma pessoa egoísta, apenas não queria limitar suas experiências por causa de outras pessoas. Ao ser informada por amigos em comum que Mário estava retornando, Carolina ficou apreensiva, afinal ele não fazia ideia que ela tinha conhecido outro homem e muito menos que tinha se casado. Ela precisava admitir que receber essa notícia a havia deixado mexida. Porém, era essencial que Luiz não percebesse esse sentimento confuso que nasceu dentro dela. Carolina comentou casualmente com o marido o retorno de Mário e que os amigos dela estavam preparando uma recepção para ele. Luiz havia sido convidado para a recepção. Imaginando que isso poderia deixar o marido desconfortável, ela lhe disse que se ele preferisse eles não precisavam comparecer, ela também não iria. Porém, para a surpresa de Carolina, Luiz lhe disse que adoraria acompanhá-la nessa recepção. Não era porque eles estavam casados que ela deveria abrir mão dos amigos que tinha antes de conhecê-lo. Embora Mário tenha sido namorado de Carolina, também foi e ainda era um amigo. Não era justo pedir que ela se privasse de vê-lo por ciúmes. Carolina ficou muito grata pela atitude do marido, ele demonstrava maturidade e segurança, duas características que Mário nunca teve. 2 dias depois, os dois se preparavam para ir à recepção de Mário num bar. Os amigos haviam preparado faixas de boas-vindas e penduraram alguns balões próximos à mesa que ocupariam. Todos já haviam chegado, inclusive Carolina e Luiz, menos o homenageado. Uma queixa recorrente entre os amigos era exatamente o pouco caso que Mário fazia das pessoas próximas. Ele se sentia como o rei do mundo e que não devia se importar com atrasos ou se estava magoando as pessoas queridas. Com pouco mais de 1 hora de atraso, finalmente Mário chegou ao bar. Ele sorriu ao ver as faixas e balões, quase dava para acreditar que ele não esperava e não queria ser recebido com toda essa pompa. Ele deu olhar geral para todos na mesa, seus olhos apenas passaram por Carolina. Parecia que ele nem tinha reparado naquele homem desconhecido ao lado da ex-namorada. Cumprimentando um a um da mesa, Mário finalmente chegou a Carolina. Sorrindo para ela como se nada houvesse se passado entre eles, Mário cumprimentou a ex e então se deu conta de que Luiz estava lá. Um pouco sem jeito, Mário disse que devia ter ficado fora tempo demais, pois daquele amigo ele não se lembrava. Todos riram e Carolina, ao perceber o constrangimento de Luiz, o apresentou como seu marido. Mário arregalou os olhos de uma forma engraçada. Talvez ele imaginasse que Luiz era um amigo ou no máximo um namorado de Carolina, jamais seu marido. Mário nunca perdia o jogo de cintura, porém, ficou um pouco abalado com a notícia. As pernas dele pareciam ter amolecido levemente quando ouviu a palavra marido. Ele perguntou se Carolina tinha ouvido corretamente, embora soubesse perfeitamente que sim. Ela disse que sim, que Luiz era o seu marido. Mário então, tentando parecer engraçado, perguntou para ela como em 1 ano ela conseguiu arrumar outro namorado e se casar. Todos riram para tentar deixar o clima mais leve, dessa vez foi Luiz quem falou. Mesmo tímido, ele disse com firmeza que encontrou a mulher mais linda e incrível do mundo em um bar numa noite quente de verão e que ali eles entenderam que era o destino. E para ele, o amor não se trata de tempo e sim de atitude, então se eles se amavam, por que esperar para se casar? Mário olhou com mais respeito para aquele que era o seu oponente de certa forma e lhe disse que provavelmente Luiz estava certo. Mário, que é um arquiteto em ascensão, comentou como foi seu ano trabalhando fora. Seus projetos de casas com design modernista haviam conquistado especialistas internacionais e ele estava retornando com um importante prêmio na mala. Os amigos comentaram que se Mário não tivesse sido tão recluso durante a viagem, todos já poderiam saber de todas essas novidades. A essa colocação, ele respondeu que preferia ficar sozinho para focar no seu trabalho. Olhando para Carolina, ele completou que só não esperava que as pessoas que ele havia deixado mudariam tanto as suas vidas em poucos meses.
Parecia que Mário não se dava conta de que foi ele quem terminou com Carolina e deixou o caminho livre para outro. Ficou claro para todos naquela mesa, especialmente para Carolina e Luiz, que Mário ainda estava apaixonado por ela. Porém, Luiz decidiu não se sentir ameaçado. Aquele homem presunçoso não poderia sumir por um ano da vida de todos e simplesmente voltar achando que teria a ex-namorada para si novamente. No entanto, era exatamente isso que Mário acreditava e já no dia seguinte ele mandou flores para a casa de Carolina e Luiz. Percebendo o desagrado de Luiz, Carolina disse que foi apenas uma gentileza de retorno. Porém, conforme os dias foram passando, essas gentilezas continuaram e as flores se transformaram em bombons, ursinhos de pelúcia, roupas e até uma joia. Quando os presentes ficaram mais caros, Carolina passou a devolver. Ela disse para Mário que não poderia aceitar itens que custaram tanto, mesmo eles sendo muito amigos. O ex-namorado então mudou de estratégia e passou a visitar a casa nos horários em que sabia que Carolina estava sozinha. Receando ser mal educada, ela deixava o ex entrar, mas sabia que aquilo magoava Luiz. O casal, que nunca tinha brigado, começou a discutir por tudo sem trégua. As coisas pioraram quando Mário avisou para Carolina que se mudaria para o mesmo prédio em que ela morava com Luiz. A justificativa de Mário foi a de que ele tinha um novo projeto na região e achava mais prático não perder tanto tempo se deslocando. A obra ficava a apenas alguns minutos do prédio de Carolina e Luiz. Também era bom poder morar perto de amigos. Luiz estava cada vez mais desconfiado de que a esposa o estava traindo com o ex-namorado, e o que mais o magoava era ser trocado por um cara que tratou Carolina tão mal. Contudo, amando demais a esposa, ele decidiu que lutaria pelo seu amor. Afinal, o que aquele novo vizinho inconveniente poderia fazer? No final de uma tarde, quando Carolina e Luiz se preparavam para jantar e as coisas estavam relativamente tranquilas, o telefone tocou. A empresa que havia contratado os serviços de Mário estava ligando para avisar que ele havia sofrido um acidente na obra. Parte do material de construção caiu do segundo andar sobre uma das pernas do arquiteto. O acidente havia machucado seriamente a sua perna direita, mas ele já estava no hospital. Eles ligaram para Carolina, pois foi o número que ele forneceu para emergências como sendo de sua noiva. Era necessário levar algumas roupas para ele no hospital, além dos documentos do plano de saúde. Luiz não gostou nada de ouvir que Mário deu o contato de Carolina como se fosse sua noiva e achou estranho aquele pedido, pois mesmo que Carolina morasse no mesmo prédio que Mário, como poderia entrar em seu apartamento sem a chave? Contudo, foi aí que ele teve uma amarga surpresa. Carolina tinha a chave do apartamento de Mário. Mais do que depressa, ela correu para a casa dele, pegou o que precisava e avisou ao marido que não tinha hora para voltar. Antes de ir, ela disse para o marido que provavelmente Mário se esqueceu de mudar o status dela de noiva para amiga. Porém, isso não fazia sentido. Mário havia acabado de começar naquele trabalho. Luiz ficou sem ação. Naquele rápido intervalo de tempo, ele descobriu que a esposa não só tinha a chave do apartamento do ex, como também estava indo cuidar dele no hospital como se fosse a sua noiva. Aquilo era demais, até para um cara muito compreensivo. No dia seguinte, Luiz ficou ainda mais surpreso ao chegar em casa e ver a esposa mudando alguns móveis de lugar. Ao questioná-la sobre o que estava acontecendo, ela lhe respondeu apenas que Mário ficaria com eles no apartamento por alguns meses. O homem tinha se machucado gravemente e, como o apartamento deles era no primeiro andar, era de mais fácil acesso. Além disso, Mário não poderia ficar sozinho, precisaria de ajuda para tudo. Bastante irritado, Luiz questionou se tudo a que a esposa se referia incluía até mesmo tomar banho. Sem perceber a ironia na voz de Luiz, ou apenas ignorando, ela disse que sim. Mário estava com a perna praticamente esmagada e o mínimo que eles poderiam fazer como bons amigos era recebê-lo. Luiz então gritou para a esposa que ele nunca foi amigo de Mário e que, por sua vez, Mário nunca foi amigo de Carolina, pois a deixou plantada como uma idiota sem pensar duas vezes. Ele prosseguiu, mesmo sabendo quanto aquilo doía na esposa, dizendo que Mário aproveitou a vida durante um ano inteiro, provavelmente com uma mulher diferente a cada semana, enquanto ela estava apenas matando tempo com ele. Carolina olhou para o marido muito chateada e disse que nunca pensou no relacionamento deles como uma forma de matar o tempo. Ela realmente amava Luiz e ele sabia disso, mas aquela atitude era desnecessária e de grande maldade. Luiz perguntou se não era maldade também o que ela fazia com ele, mas não obteve resposta.
ela se virou e saiu da sala. Na tarde seguinte, Mário chegou ao apartamento com uma aparência muito saudável para quem estava com a perna quase esmagada. Ele usava gesso na perna direita e se deslocava com uma cadeira de rodas. Assim que chegou, ele se comportou como uma visita ilustre e começou a reparar em tudo no apartamento. Sempre que podia, ele fazia sugestões de melhoria no apartamento na frente de Luiz só para irritá-lo. Mário ainda aproveitava para comentar com Carolina, sempre em alto e bom som, para Luiz ouvir as ideias que tinha para o apartamento que imaginou dividir com ela quando se casassem. Numa dessas situações, Luiz aproveitou e disse a ele que teria sido melhor pensar nisso antes de ir curtir um ano inteiro com outras mulheres em outro país. Um silêncio constrangedor se formou na sala naquele momento. Mário então respondeu algum tempo depois que não imaginou que seria trocado tão rapidamente por um técnico de informática. Luiz se levantou abruptamente e disse que era analista de sistemas, mas que não esperava que um cara tão egocêntrico como Mário entendesse a diferença. Depois desse dia, Carolina tentava evitar que Mário e Luiz ficassem muito tempo no mesmo cômodo. Ela acabava passando mais tempo com Mário, pois ele estava com a perna imobilizada e precisava de ajuda para tudo. O casamento de Carolina e Luiz estava ruindo e os dois sabiam disso. Carolina se perguntava o que poderia fazer para evitar que a situação se agravasse, mas não tinha uma resposta. Para piorar, depois da discussão, Mário passou a ser mais explícito em suas intenções. Ele dizia a Carolina o tempo todo que a queria de volta e que faria de tudo para que ela deixasse Luiz para ficar com ele. Luiz estava a ponto de enlouquecer, precisava assistir outro homem tentar roubar a sua esposa dentro da sua casa e ainda estava tendo problemas de memória. Praticamente todos os dias, um objeto que estava em um cômodo ia parar em outro. Ele estava sempre confuso procurando alguma coisa e não encontrava em lugar nenhum. Depois de algum tempo, ele encontrava o objetivo num lugar que já havia procurado. Luiz começou a pensar que estava tendo apagões, algo semelhante ao que acontecia com um dos seus tios. Essa era uma memória muito dolorosa. Fabrício era o tio favorito de Luiz na infância. Um dia Fabrício era um tio divertido que levava o sobrinho passear e no outro era um homem que não se lembrava nem do próprio nome. Na época os médicos não souberam diagnosticar o que havia acontecido com Fabrício, mas poderia ser uma doença genética. Luiz se recorda que o tio, um pouco antes de não saber mais quem era, comentava que estava sempre se esquecendo de onde guardava objetos pessoais. Essa memória estava ainda mais ativa na mente de Luiz porque há uma semana ele havia conversado ao telefone com um amigo a respeito. Luiz contou a história da perda do tio para esse amigo porque sentia que algo parecido estava acontecendo com seu casamento. Desde que Mário chegou era como se ele não reconhecesse mais Carolina e ela também não o conhecesse mais. A harmonia que sempre existiu entre eles havia sido duramente abalada e talvez nunca voltasse a ser a mesma. Luiz, que tinha muito medo de acabar como o tio, passou a pensar que deveria haver outra explicação para esses sumiços e aparecimentos de objetos. Ele chegou até mesmo a pensar que se Mário não estivesse com aquela perna engessada e imobilizada, poderia estar fazendo isso como uma pegadinha. Mas, como um homem numa cadeira de rodas poderia ficar mudando objetos de lugar? Inclusive levar itens do andar de cima para o embaixo. Como ele subia e descia a escada tão rapidamente que ninguém veria? Luiz era obrigado a admitir que pelo menos nisso ele estava exagerando. Quando ele começou a sentir náuseas e fortes dores de cabeça, começou a ficar mais preocupado. Esse foi o segundo estágio do mal que acometeu seu tio. Fabrício estava o tempo todo reclamando de como o estômago estava sempre embrulhado. Ao relatar os sintomas para o seu médico de confiança e contar sobre o histórico do tio, Luiz ouviu que poderia ter uma doença degenerativa que tiraria a sua vida em poucos meses. O médico explicou que na época em que Fabrício apresentou o quadro, essa doença ainda não havia sido tão estudada. Porém, atualmente, já se sabe mais sobre ela e bem provavelmente Fabrício tinha esse problema. A única coisa estranha para o médico era que geralmente a doença acomete pais e filhos e não tios e sobrinhos. O pai de Luiz poderia ter o gene nativo, talvez. Luiz começou a ficar ainda mais retraído, pois sabia que podia ter uma doença grave, não viver muito e ainda viver mal os seus últimos meses de vida. Fabrício viveu apenas alguns meses depois de começar a ser acometido pelos esquecimentos. Esse tempo foi de grande sofrimento para o tio e para os outros familiares.
Ainda que estivesse muito chateado com o comportamento de Carolina desde que Mário chegou à casa deles, Luiz ficava pensando no que aconteceria com a sua esposa quando ele se fosse. Luiz se trancou em seu escritório ao chegar e novamente ligou para o seu amigo para desabafar. Num dado momento da ligação, Luiz imaginou ter ouvido um suspiro ao telefone, um suspiro que não era seu e nem do amigo. Ele quase chegou a pensar que alguém estava ouvindo a conversa na extensão do telefone. Porém, essa ideia logo saiu da sua cabeça. Carolina jamais faria isso e Mário não teria acesso ao telefone do andar de cima devido à escada. Mário, parecendo adivinhar que tinha algo errado com o seu rival, chamou Luiz para conversar e lhe perguntou diretamente se ele achava que era capaz de fazer Carolina feliz pelo resto da vida. Luiz, que estava fragilizado com o possível diagnóstico, não respondeu ao questionamento. Mário então lhe disse que o silêncio era uma resposta poderosa e que se um homem não pode oferecer segurança para sua esposa, não deve permanecer com ela. Luiz estava irritado de ter que ouvir aquelas coisas em sua própria casa. No momento em que ele pensou em responder mais duramente, viu Carolina chegando e imaginou que isso levaria a uma grande discussão com a esposa. Luiz decidiu apenas sair de casa para tentar não pensar em todas as coisas que estavam atormentando a sua vida. Quanto mais pensava sobre a situação, mais Luiz acreditava que não tinha escolha senão abrir mão do seu grande amor. Como ele poderia ser egoísta a ponto de tentar aprisionar Carolina em um relacionamento com ele sabendo que poderia morrer a qualquer momento? Ele se lembrava de todos os momentos em que sofreu vendo seu tio deixar de ser quem era e passar a ser um fiapo de gente. Mesmo que a agonia tenha durado apenas alguns meses, foi bastante difícil para ele. Como desejar que Carolina passasse por isso? Ele amava tanto a esposa que jamais poderia submetê-la a uma provação como aquela. Luiz então decidiu que faria o exame que o médico solicitou para confirmar o diagnóstico, mas já não tinha muitas esperanças de receber um resultado que não fosse alarmante. Ele então ligou para o consultório e marcou a coleta do material para teste no dia seguinte. Luiz pensou que mesmo que agora soubessem nomear a doença que ele poderia ter e que maltratou tanto seu tio, nada havia realmente mudado. Ainda não tinha cura e ainda representava o fim da linha. No dia seguinte, muito nervoso, Luiz foi até o laboratório indicado pelo seu médico e fez a coleta do material. O resultado levaria uma semana para sair. O médico fez questão de dizer a Luiz que poderia haver outras explicações para aqueles mal-estares. O estresse era um dos motivos mais comuns, inclusive. Luiz tentou sorrir, mas era como se ele já tivesse se entregado àquela triste e amarga realidade. Como acreditar que não tinha doença com o histórico do tio e vários sintomas? Luiz conseguiu dispensa do trabalho para fazer o exame e não precisava mais retornar ao escritório naquele dia. Então ele decidiu comprar flores para Carolina e chegar mais cedo do que o habitual para tentar ter um bom momento com a esposa. Se ele tivesse um diagnóstico ruim, pretendia se separar dela e deixar o caminho livre para Mário, mas caso contrário ainda lutaria por seu grande amor. Quando chegou 2 horas antes do seu horário normal, Luiz ouviu as vozes de Carolina e Mário na sala. Havia um tom conspiratório naquela conversa, era quase como se eles estivessem cochichando, ainda que não houvesse mais ninguém em casa. Luiz, que já estava pensando um monte de coisas, resolveu se esforçar para ouvir escondido a conversa. Carolina estava dizendo para Mário que quando ele foi embora há pouco mais de 1 ano ela ficou extremamente arrasada. Foi como se um pedaço vital dela tivesse sido arrancado. Perder o seu grande amor foi uma experiência de grande sofrimento para ela. Carolina afirmou enfaticamente que nunca mais deixaria isso acontecer. Mário então pegou uma das mãos de Carolina e colocou entre as suas. Ele disse que lamentava que ela tivesse sofrido com a sua partida. Nunca foi a intenção dele magoá-la, mas sabendo quanto era um homem bonito e bem posicionado na carreira, era difícil se manter em um relacionamento sério com ela indo para outro país. Carolina então lhe perguntou por que ele não pediu que ela fosse com ele. Os dois namoraram por anos e poderiam ter se casado. Teria sido uma lua de mel de 1 ano em outro país. Mário lhe disse que mesmo gostando muito dela, sabia que era jovem e que deveria aproveitar. Para ele, casamento era uma coisa que a pessoa deveria pensar depois que já não tinha mais perspectivas de ter uma vida interessante. Carolina soltou sua mão das mãos de Mário e lhe disse que ele estava totalmente errado. O casamento não é uma prisão e o cônjuge não é um carcereiro. Quem pensa dessa forma está fadado a ficar solitário.
Mário então rebateu que isso não era verdade, pois mesmo ele pensando assim ainda tinha o amor de Carolina. Ela então olhou fundo em seus olhos e disse: "Eu não quero mais ficar com você." Ela continuou lhe dizendo que não conseguia compreender como ele podia ser tão egocêntrico e autocentrado a ponto de não perceber o papel ridículo que estava fazendo. Ele não conseguia perceber o quanto ela amava Luiz? O quanto Luiz dava a ela a segurança e a felicidade que ela sempre quis. Inconformado, Mário lhe disse que se era dessa forma, por que ele estava ali na casa de Carolina, mesmo com o seu marido tão incomodado? Carolina então lhe respondeu que ele apenas estava lá porque era uma pessoa tão mesquinha que nenhum outro amigo quis lhe dar abrigo e ajudá-lo. Ela e Luiz estavam sendo muito legais com ele e essa não era a melhor forma de retribuir. Mário então disse para Carolina se ela sabia que Luiz tinha uma doença degenerativa que o mataria em menos de 6 meses. Muito irritada, Carolina perguntou como Mário podia ser tão ingrato com quem ele recebeu e inventar mentiras. Nesse instante, Mário viu Luiz no outro cômodo pelo reflexo do espelho. Ele então disse para Luiz entrar na sala e contar a verdade para sua esposa, se tivesse coragem, é claro. Luiz estava com um misto de sentimentos, confuso porque tinha acabado de fazer um exame que poderia decretar a sua morte em poucos meses, mas feliz porque finalmente sabia que a esposa nunca pensou em deixá-lo. Carolina se virou e viu o marido entrando na sala com uma expressão de pesar no rosto. Conhecendo muito bem a forma como o marido se expressa, ela correu até ele sabendo que tinha alguma verdade no que Mário havia dito. Ela abraçou Luiz e lhe perguntou se ele realmente estava morrendo. Chorando muito, ele lhe disse que ainda não sabia, tinha acabado de fazer um exame que daria essa resposta a ele. Talvez ele tivesse a mesma doença que havia cometido seu tio Fabrício. Ao longo daquele tempo de casados, Luiz havia contado para Carolina algumas vezes sobre o tio e a doença que o vitimou. Carolina então olhou nos olhos do marido e lhe disse que não importava quanto tempo ele tinha de vida, os dois passariam aquele tempo juntos. Se ele se esquecesse de quem era ela, estaria sempre ao seu lado para lhe lembrar. Se ele se sentisse mal, ela estaria com ele para consolá-lo. Não importava o tamanho da provação que esperava Luiz, ela estaria ao seu lado sempre. Mário então gritou da cadeira de rodas que ainda estava ali. Carolina respondeu que seria por pouco tempo, pois visto que seu marido estava passando por um momento tão difícil, Mário deveria ir embora. Ele tentou argumentar que não podia ficar sozinho devido à perna machucada, mas Carolina estava irredutível. Tinha chegado o momento dele ir embora, já tinha atrapalhado demais a sua vida de casada. Luiz conseguiu folga do trabalho no dia seguinte para ajudar Carolina a levar os pertences de Mário para o apartamento dele. Ela tinha conversado com alguns amigos de Mário no dia anterior que tinham concordado em cuidar dele por algum tempo. Parecia que finalmente tudo estaria resolvido e o casal poderia ter algum tempo de paz e qualidade para passar juntos. A mudança estava marcada para ser feita depois do almoço, mas Carolina quis adiantar as coisas e foi ao quarto de Mário. Ela iria bater na porta antes de entrar, mas estava aberta. Sabendo que só iria pegar uma bolsa e sair, ela decidiu entrar. Contudo, achou muito estranho quando viu a cadeira de rodas parada perto da janela e vazia. Onde estava Mário? Intrigada, Carolina foi silenciosamente até Luiz e contou para ele o que tinha visto. Os dois então voltaram até o quarto de Mário, ele ainda não estava lá. Com muito cuidado para não fazer barulho, Luiz e Carolina andaram pelo corredor, até que avistaram Mário no escritório de Luiz. O homem estava em pé mexendo na mesa de Luiz. Como era possível que com uma perna praticamente esmagada ele estivesse ali em pé? E por que ele estava mexendo na mesa de Luiz? Os dois se aproximaram mais e viram quando Mário tirou uma agenda de trabalho de Luiz de cima da mesa e escondeu atrás de alguns livros numa estante. Luiz finalmente entendeu por que seus pertences pessoais estavam sempre mudando de lugar. Sem conter mais a irritação, Luiz entrou no escritório para confrontar Mário. Assim que viu o casal, Mário tentou disfarçar, mas já era tarde, a farsa da perna machucada chegou ao fim. Carolina disse que Mário tinha uma chance para tentar justificar o injustificável. Ele então disse entre lágrimas, claramente forçadas, que fez tudo aquilo porque amava Carolina. Ele contou com a colaboração de alguns colegas de trabalho para simular o acidente. Nunca houve nada de errado com a sua perna, tudo foi um plano para que ele pudesse passar um tempo na casa da amada.
Luiz então perguntou por que ele estava mexendo e escondendo suas coisas. Já que tinha sido pego, Luiz decidiu contar para o rival todo o seu plano maquiavélico. Sempre que Luiz chegava e entrava no escritório para usar o telefone, Mário corria para ouvir na extensão do andar superior. Era sempre quando Carolina não estava em casa, então ele nunca era pego fazendo isso. Mário pensava que poderia ouvir Luiz falando com outra mulher, mas as ligações eram para um amigo e um dia ele contou sobre a história do tio. Acreditando que a doença que vitimou Fabrício ainda não podia ser identificada por exames, Mário decidiu enganar Luiz. Ele escondia os objetos do rival para que ele começasse a pensar que morreria de um jeito terrível. E não é que tinha dado certo? Era uma pena que já existisse um exame para identificar o problema. Não fosse isso, Luiz pensaria estar morrendo por um bom tempo e talvez desistisse de Carolina. Foi somente então que Luiz se deu conta que não perguntou a Mário, no dia anterior, como ele sabia da sua doença. O arquiteto então lhe disse com um sorriso malicioso que para um analista de sistemas, Luiz foi muito ingênuo de manter uma extensão do telefone do seu escritório. Carolina expulsou Mário de sua casa sem nem esperar o horário combinado, afinal ele não estava com perna quebrada coisa nenhuma. 2 dias depois, Luiz e Carolina ficaram sabendo através de amigos que na verdade Mário fez tudo aquilo para dar um golpe na empresa para a qual estava trabalhando. Ele havia mentido sobre os trabalhos que tinha feito no exterior e até sobre o prêmio que recebeu. Na verdade, ele passou aquele ano vivendo na farra e quando precisou voltar, porque não tinha mais como se sustentar, fez parecer que era por motivos profissionais. A empresa que o empregou pertence a um amigo que o estava cobrando a respeito da qualidade do projeto apresentado. Para se esquivar de ter que trabalhar, ele fingiu um acidente que obrigaria a empresa a lhe pagar uma alta multa. Era impressionante o quanto Mário podia ser mau caráter. Inclusive, o amigo que ficou sabendo da história ainda disse que Mário confessou que na verdade tentar reconquistar Carolina não fazia parte do plano original. Porém, quando ele descobriu que foi trocado por outro em tão pouco tempo, ele surtou. Decidiu então que acabaria com o casamento de Carolina e depois que não houvesse mais chances dela voltar com Luiz, ele a abandonaria. Isso era para ela aprender que não deveria trocar alguém tão sensacional quanto ele. Carolina riu dessa parte, pois nunca cogitou deixar o marido nem por Mário e nem por ninguém. Nessa tempestade resolvida, ainda faltava o casal descobrir se Luiz tinha ou não uma doença potencialmente fatal. O resultado do exame chegou e Luiz se preparava para abrir o envelope ao lado da esposa. Quando os dois abriram e leram que não havia sido detectado nenhum sinal da doença, respiraram aliviados. Luiz voltou ao médico com o resultado dos exames e lhe contou a confusão que Mário fez escondendo seus objetos pessoais. O médico disse que retirando da lista de sintomas as falhas de memória era bem provável que Luiz estivesse apenas estressado. Ele também poderia ter desenvolvido sintomas psicológicos devido aos esquecimentos. Como havia contado a história do tio e começado a perder objetos, provavelmente os outros sintomas apareceram como uma somatização. Mais exames foram feitos e nada físico foi detectado. Conforme as semanas foram passando sem a presença pesada de Mário em casa, Luiz percebeu que realmente era só estresse. Ele e Carolina foram muito felizes a partir de então e em poucos meses foi ela quem começou a sentir enjoos. Mas, nesse caso, Carolina esperava o primeiro filho do casal. Inscreva-se no canal Vivências Narradas para mais histórias emocionantes. Seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. Tenho certeza que as histórias que aparecerão na sua tela agora também irão te emocionar. Um grande beijo! E até o próximo vídeo.